pode assentar. Nós queremos trabalhar nesse texto a importância que é necessária para nós cristãos compreender dentro do projeto de Deus, né? Dentro da sua bondade, da sua misericórdia, como ele trabalha para que o seu povo venha compreender e ser verdadeiramente abençoado. Olhando o contexto do capítulo 6, nós vamos ver algumas situações que ocorreram. Jesus, ele tem uma experiência com o povo quando ele estava ensinando na Galiléia, ali em volta do Mar da Galiléia. Ele está ensinando e chega um momento que ele vê, olha, o povo não vai embora, o povo precisa ser alimentado. Então, ele pergunta se tem como ir comprar. Aí, a resposta é, não tem como comprar. Mas existe aqui, né, alguns pães e alguns peixinhos. E aí ele assenta o pessoal, faz a multiplicação do pão, dos peixes, e toda aquela multidão se satisfaz. Isso foi tão impactante que essas pessoas, no outro dia, retornam para o mesmo local querendo que o milagre acontecesse novamente. E eles chegam lá e não encontram mais Jesus nem os discípulos. Os discípulos, eles atravessaram o mar para o outro lado, para o lado de Cafarnaum, e Jesus depois se retira para orar, e depois, pela madrugada, ele vai ao encontro dos discípulos. Aí acontece uma outra manifestação da sua glória, que é ele andar pelas ondas, né, sobre as águas do mar ali, né, da Galiléia, e ele chega lá no meio do caminho, onde estão os discípulos, com aquele vento, aquela história toda que vocês já conhecem, e ele chega lá e entra, atravessa, chegou no outro lado. No outro lado, ele começa novamente a fazer todo o procedimento do trabalho de ministrar a palavra, de curar, de realizar maravilhas, e assim vai acontecendo. O povo volta e acha que Jesus ia estar ali novamente, ia dar pão e encontrar, não tem mais pão. Jesus foi, ele atravessou para o outro lado. Pegaram os barquinhos e foram para o outro lado. Quando chega do outro lado, eles começam a questionar, Jesus, a gente foi lá, não te encontrou, queremos agora estar aqui e queremos aproveitar esse ambiente. E Jesus falou, eu sei, vocês vieram porque querem pão. Vocês comeram de graça e agora querem novamente comer de graça. E dessa forma, Jesus vai desenvolvendo um diálogo, e assim ele expressa o seguinte: vocês precisam verdadeiramente comer do pão da vida. Porque o pão que perece, né, o pão que vocês comerem, vocês vão ter fome novamente. Então vocês precisam comer do pão que realmente possa permanecer para dar sustentação e vida para vocês. E aí eles começam a falar, então, como é que nós podemos comer desse pão? Como nós buscamos compreender isso? Por quê? Os nossos pais comeram do pão do céu, maná, no deserto. Aí Jesus faz uma distinção. Olha, na verdade, Moisés não deu o pão do céu. Por quê? Porque eles comeram, aquilo ali era uma provisão. Aquilo ali foi um momento que Deus concede na sua bondade, no seu cuidado, para que os seus pais pudessem permanecer vivos e alcançar a promessa. Mas aquele não era o pão do céu. E aí ele faz a declaração, né, que verdadeiramente Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí ele começa a fazer a distinção do seguinte: o pão
que os seus pais comeram, o maná, ele produz necessidade de, novamente, você se alimentar. Mas o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, esse não tem mais necessidade de se alimentar. Jesus está falando agora para um ambiente espiritual. A multidão desejou e queria seguir a Jesus por interesse. Mostra o seguinte, que um povo que está contente em servir a Deus pelo que ele pode fazer, não pelo que ele é. E é muito interessante que nos dias atuais, nós continuamos vendo multidões querendo de Jesus aquilo que ele pode fazer. Não compreenderam o que ele é, o propósito que ele realizou para alcançar e produzir na nossa vida, vida eterna. Então veja, irmãos, que ele começa a fazer um refino do discurso, da mensagem, para chegar com um propósito e revelar a proposta maior. Porque quando você olha lá para o Éden, você vai ver Adão, Eva, pecaram. E ao pecar, perderam comunhão. Se afastaram de Deus. Perderam um projeto glorioso. Mas Deus restaura provisionalmente para que, quando o filho dele fosse à cruz do Calvário, pudesse realmente revelar a graça, a bondade, a misericórdia. E antes que isso aconteça, o ser humano, vamos botar assim, a humanidade, sempre teve fome de Deus. Sempre teve um vazio existencial, sempre tiveram dificuldades para entender por que eu desejo algo mais e tudo que eu faço não me satisfaz. Alguns buscam carro novo, casa nova, trabalho novo, alguns até pensam em projetos fantásticos para preencher aquela necessidade, mas tudo isso é efêmero, é passageiro, é um vazio. A fome de Deus que o homem tem, e isso nós traduzimos em um vazio existencial, só vai ser complementado quando Jesus entra no coração dessa pessoa. Então veja que nessa passagem, Jesus está dizendo, vocês comeram um pão que é necessário retomar a comer. Assim como o maná precisava todos os dias estar acontecendo para saciar a fome daquele povo, isso ali não era o pão do céu. Isso ainda não era o que o meu pai tinha preparado com excelência para revelar a vocês. Mas hoje que vocês têm a oportunidade, vocês não creem, vocês não compreendem. Vocês continuam na dureza de coração, mas interessados naquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu posso oferecer está interessante enquanto dura. Quando acabar, vão se esquecer e vão simplesmente buscar outros recursos. De certa forma, é o que Jesus está falando para eles. E Jesus vai endurecendo ali o discurso dele, a ponto de que chega um momento que até alguns discípulos começam a se afastar. Alguns seguidores do Senhor Jesus começam, e a palavra está muito dura, eles começam a murmurar, os judeus começaram a dizer assim, ele está dizendo que é o pão que desceu do céu, para com isso, está aí um homem, carne e osso, não é melhor do que nós, falando coisas absurdas, está blasfemando, e começaram a murmuração. Falaram coisas e Jesus diz, não murmureis entre vós. Então veja, murmuração não é coisa nova, não. Murmuração é coisa antiga. E se você quer saber o fim do murmurador, vai ler Bíblia. Vai aprender. Já que não vem na terça-feira aqui, então vai ler. Vai ver que não é um bom final. A palavra diz, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu fim é a morte.
Quem entra pelo caminho da murmuração, da contenda, irmão, já está morrendo espiritualmente. Vai entrar por um caminho degradante. E olha que nós estamos falando, pare de murmurar, pare de inventar história, pare de fazer contenda. Entenda, Jesus está voltando, não vale a pena correr o risco. Depois de 10, de 20, de 30 anos, frequentando a igreja, com facilidades, né? Já tem nome escrito aí nos bancos de tanto que já sentou no mesmo lugar, já ouviu várias mensagens, tudo bonitinho. E às vezes entra pelo caminho da murmuração, está perdendo o céu. Está perdendo. Por quê? O que aconteceu aqui? Jesus falou, para de murmurar entre vós. Vocês estão murmurando. Aí ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele renova aqui, ó, existe uma promessa do último dia. Quando Marta e Maria falam, Jesus, tu atrasou, tu podia estar aqui, meu irmão não teria morrido. Não, Marta, Maria, fica tranquila, vai dar tudo certo. Não, eu até sei que tu pode ressuscitar no último dia. O pensamento, a compreensão de ressuscitar, a promessa era no último dia, lá no final. Quando tudo encerrar, há uma promessa de nós ressuscitar. Então ela lançou para Jesus assim, eu sei que vamos ressuscitar no último dia. Mas não estou falando disso. Estou dizendo assim, o dono da vida está aqui. O dono da vida tem poder para hoje mudar o quadro da sua história. Então ele começa a falar com a multidão, olha multidão, parem de murmurar entre vós. Porque se eu estou aqui e se vocês vêm a mim, é porque o Pai os traz. Há promessas para vocês. Há coisas maravilhosas que eu poderei realizar na vossa vida. Mas a murmuração traz problema. Traz incredulidade. Desvia o foco. Então não entre por esse caminho. Mais à frente, nós vamos ver novamente que os próprios discípulos, eles começam a dizer, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aí Jesus em si mesmo, que os seus discípulos, sabendo, né, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida, porque eu vou dar condição de alimentar vocês quando vocês comerem da minha carne, eu sei. Quando vocês experimentarem isso, vocês vão ter vida e vida eterna. Vocês vão superar todas e qualquer possibilidade de fome de Deus. Esse vazio, esse buraco que está aí, né, no seu coração, que muitas das vezes você sente um desespero, é falta de Deus. Ah, pastor, mas eu já venho à igreja há muito tempo, mas às vezes não entendeu. Só está vindo porque nós fizemos campanha, dizemos que Jesus vai curar, que Jesus vai fazer, tem gente que é até ousado, ele vai dar um carro zero, ele vai dar uma casa. Jesus não tem preocupação com isso, não. E a Bíblia não diz isso. Mas nós somos falhos e às vezes forçar a barra. Vem que Deus vai dar uma casa nova. Quantas vezes? Olha só, está descendo a chave aí, receba a chave. Balela. É balela. Por quê? Fica querendo dar um docinho para a criança. Põe um pirulitinho na boquinha da criança e tira. Ela vai ficar querendo, vai chorar, vai espernear, vai fazer manha. Por quê? Porque provou o açúcar. Ela quer o docinho.
E quando nós errando, falamos assim, Deus vai dar carro zero, carro novo. Tem uns ousados, sem noção, que falam, eu quero uma Ferrari. Não sabe nem quanto que é o IPVA da Ferrari. Não sabe nem quanto custa andar numa Ferrari. E fica, vai parar de sonhar alto, bobo. E cai na real. O que vale é você estar na presença de Deus, porque essa carne é fraca. Essa carne não serve para nada. Jesus disse mesmo, olha, essa carne nada aproveita. O que aproveita é o Espírito. O Espírito é que vivifica. É o Espírito que volta para Deus. É o Espírito que entra na presença dele. Mas para ele entrar, ele tem que ser restaurado. E Jesus foi na cruz do Calvário morrer para que hoje nós podemos entender que a sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade é que nos traz novamente na presença do Eterno. Então, meus irmãos, nós estaremos sempre preocupados com aquilo que queremos de repente de Deus, com aquilo que Deus pode fazer, ou nós temos que nos preocupar que Ele está voltando, é promessa. E se Ele está voltando, como está a minha vida com Deus? Eu entendi e estou comendo do pão vivo que desceu do céu. Eu entendi que o projeto glorioso estabelecido por Deus para a humanidade já foi concretizado e basta eu crer. E se é para eu crer, eu preciso mergulhar na palavra, estudar a palavra, comer a palavra, viver a palavra, andar na presença, orar, buscar, jejuar, clamar por misericórdia e dizer, Pai, eu tenho desejo de estar contigo. E se eu tenho desejo, prepara a minha alma, prepara meu coração, prepara a minha vida para que eu possa verdadeiramente estar diante de ti. Porque se eu sou santo e tu és santo, então eu tenho acesso à eternidade. Mas se eu sou pecador, sou caído e não reconhecer as minhas misérias, eu jamais irei poder entrar na tua presença porque tu és santo. Então, amados, que possamos entender verdadeiramente o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus para conosco é para nos salvar, é para nos levar aos céus. Mas para isso, nós precisamos estar nele, vivendo com ele e para ele, para que ele e a sua presença possa todos os dias nos dar sabedoria, discernimento, nos dar graça, nos dar força, nos capacitar, nos ajudar, para que assim possamos vencer. Para que verdadeiramente não fiquemos presos nas coisas materiais. São importantes, são necessárias, mas elas não podem nos cegar. Elas não podem nos travar. Nós temos que estar entendendo que Deus, Ele é soberano e supremo na nossa vida. Então devemos ouvir a voz do céu. Devemos ouvir a voz do Pai Celestial que nos conduz para verdadeiramente entender que Ele, o pão vivo que desceu do céu, e quem dele come não tem fome. Quem dele bebe não tem sede. E que nessa noite possamos compreender as nossas misérias, os nossos pecados e as nossas fraquezas, nos afasta de Deus. Mas se realmente nós reconhecermos e falar, Deus, perdoa, tenha misericórdia, vigiar também no falar, vigiar no ouvir, sair do meio das rodas dos escarnecedores, abandonar esse covil de murmuração, que muitas das vezes estraga vidas, e passar a compreender e orar, Deus, dá-me sabedoria, discernimento, e quando você chegar em um ambiente que começou o rodeio para falar mal de alguém, para acusar alguém, já manda ficar quieto, já repreende e sai fora, porque você pode se estragar. O fermento, ele fermenta a levé da massa toda.
Então, toma cuidado. Quem é dona de casa, que põe lá na fruteira um monte de fruta, né? Hoje está difícil até ter fruta, né? Mas, de vez em quando dá para comprar, às vezes uma laranjinha começa a estragar. Não tira para te ver. Vai contaminar todas as outras. Assim é na casa do Pai, assim é na jornada, né, para a eternidade. Se associar com o murmurador, já vai saindo. Ah, mas é meu amigo do peito. Ei, é amigo do peito, é aquele ditado, amigo, amigo, negócio à parte. O céu é individual. Então veja, se o teu amigo do peito está criando problema, falando mal, te contaminando, sai porque tu vai se azedar. Ah, pastor, eu vou perder a amizade. Melhor tu perder a amizade do que ficar aqui e ir pro caldeirão. É melhor, irmãos. Então Jesus estava bem claro, olha, se vocês não estão dispostos num discurso, já tem alguns saindo. E aí vocês? Aí Pedro, peraí, Jesus. Para onde nós vamos ir, Jesus? Só tu tem palavra de vida eterna. É, Pedrão? Entendeu o recado? Tá duro, tá doendo, tá machucando, tá sangrando. É assim para ir para o céu. Não adianta ficar com um discurso bonito, belo, docinho, mumuzinho, porque vai para o caldeirão. Tá cheio de igreja lotada, abarrotada. Vai ver a vida das pessoas. Muitas delas estão, de qualquer maneira, vivendo uma vida dissoluta. Ah, mas lá é bom porque tem movimento. Vai no movimento. Nem todo movimento vai levar você para a eternidade. Então cuide. O que vai conduzir você para chegar na presença do Pai é Bíblia Sagrada. É a palavra dele. Se você não se alimentar disso, você não chega lá. O inimigo da sua alma, ele sabe a tua fraqueza. E ele vai tocar na tua fraqueza. Ele vai lançar seta na tua fraqueza. Ele vai preparar pratos lindos, deliciosos, maravilhosos para você degustar. Mas você vai se contaminando e você vai se perdendo. Então, entenda, é importante nos dias atuais ter a Bíblia como a tua bússola. É ela que vai te direcionar. Então, leia a palavra, busque a presença e peça misericórdia para que Deus possa te ajudar e você seja um vencedor.